Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Pessoal, essa é a continuação da aula 1, tá? Aqui nós vamos abordar aquele último tópico do capítulo 1, princípios básicos do direito administrativo, ok? Então, pessoal, os princípios básicos do direito administrativo, específicos à espinha dorsal que norteia toda a atuação estatal, conferindo-lhe uma base ética e jurídica, tá? Então, são os princípios aí que estão na Constituição, de forma explícita e implícita. Então, são esses princípios que delineiam as diretrizes essenciais para a administração pública, garantindo a conformidade de suas ações com os preceitos democráticos e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Então, em primeiro lugar, destaca-se o princípio da legalidade, que é a pedra angular do direito administrativo. Então, pessoal, este princípio de legalidade, ele estabelece que toda atuação da administração pública, ela deve estar prevista em conformidade com a lei, ok? Ou seja, a administração pública ela só pode fazer o que está na lei, diferentemente, né, da pessoa privada, né, que faz o que a lei permite e também pode fazer o que a lei não permite. Mas a administração, muito pelo contrário, ela tem que seguir de forma expressa o que tem na lei. O que não tem na lei, ela não pode fazer. Ela tem que fazer o que a lei permite que ela faça. Então, os atos administrativos, eles devem ser o quê? Pautados pela legislação vigente, conferindo legalidade e legitimidade às ações estatais. Então, ato administrativo, pessoal, vão ser os atos que vão ser realizados pelos agentes públicos, tá? Ou seja, o agente de trânsito, quando ele multa um veículo, ou o agente sanitário, quando ele, por bem, analisa, né, uma cozinha de um estabelecimento e decide, então, lacrar, né, fechar esse estabelecimento. Então, isso vão ser atos administrativos, né, feitos por agentes públicos, porém, isso vai ter o quê? Isso é discricionário? Não, não é discricionário, é vinculado. Eles precisam agir de acordo com o que está na lei, na legislação vigente, ok? Para que esses atos eles sejam válidos, ok? Se eles, de forma abusar, né, o poder, eles vão estar o quê? Indo contra o princípio da legalidade e esse ato, então, passa a ser inválido. Então, vamos supor que o agente de trânsito, ele tem um abuso de poder, né? E aí vai querer te dar N multas. Então, por esse abuso de poder, esse ato passa a ser inválido. Ou um desvio de poder. Quando um agente, por exemplo, igual deu o exemplo do agente de trânsito, se ele quiser lavrar lá a cozinha de um estabelecimento. Ele não é sanitário, então ele está tendo desvio de conduta. Então, isso fere o princípio da legalidade. Então, são exemplos que a gente mostra aí que os atos administrativos precisam estar o quê? Pautados nas legislações vigentes. Vigente, pessoal, é o que está acontecendo agora em vigor, tá? Ou seja, leis atuais. Então, a legalidade, ela não apenas limita o poder da administração, mas também garante uma segurança jurídica aos administrados, assegurando que o Estado atue dentro dos limites estabelecidos pela ordem jurídica. Ou seja, eles vão ter que seguir a regra do jogo. Então, os administrados, eles seguindo a lei bonitinha, não tem o que temer, ok? Ou seja, tem segurança jurídica. Eu estou pautado na lei. Eu não estou cometendo nenhuma infração. Então, não há por que eu temer se eu estou seguindo a lei. Então, pessoal, outro princípio fundamental é o da impessoalidade. Fazendo só uma pausa aqui, lembra que esses princípios que eu estarei falando aqui são os princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal. E as iniciais desses princípios formam a famosa palavra, né, no âmbito dos concursos de LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Então, lembre sempre dos princípios LIMP, tá? Então, o segundo princípio que nós vamos abordar é o princípio da impessoalidade. Então, esse princípio ele visa eliminar qualquer forma de discriminação ou favorecimento pessoal
na atuação estatal, ok? Então, os atos administrativos, eles devem ter objetivos, eles devem ser direcionados ao interesse público, sem privilegiar indivíduos ou grupos específicos. Então, a impessoalidade, pessoal, ela contribui para a igualdade e a imparcialidade na relação entre a administração pública e os administrados, fortalecendo assim a noção de que todos são iguais perante a lei. Então, o terceiro princípio, que é o da moralidade administrativa, também se destaca exigindo que as ações da administração pública elas estejam em consonância com os padrões éticos e morais da sociedade. Então, este princípio ele vai além da legalidade, buscando coibir condutas que, embora possam ser formalmente legais, são moralmente condenáveis. Ou seja, há coisas, né, que passam pelo crivo da legalidade, ou seja, se a gente for olhar na lei, é permitido pela lei, mas às vezes não é moral, tá? Exemplo, por exemplo, um servidor público que recebe auxílio moradia tendo casa própria, certo? Lá na lei, pode ser que pelo cargo que ele ocupa, ele tenha sim o direito à questão do auxílio moradia. Porém, como ele tem casa própria, desvincula-se esse direito, ok? Então a gente tem que ver que esse princípio de moralidade vai além da legalidade, tá? Mas observe-se uma coisa, pessoal. Não existe hierarquia entre esses princípios, tá? Ah, a legalidade, o princípio da legalidade é mais importante que o da eficiência. Todos têm um grau de importância nos seus devidos lugares, ok? Então a moralidade administrativa, ela representa um freio aos comportamentos arbitrários e desonestos, reforçando a integridade e honestidade na gestão pública. Então, a moralidade, gente, ela está aqui também porque às vezes o legislativo ele pode criar uma lei absurda. É uma lei. Só que aí vem a moralidade e coloca um freio ali, opa, está muito arbitrário, tá? Causa uma certa desonestidade em cima dessa lei que está se criando. Então, é inconstitucional, ok? Então, é nesse limiar aí que são feitos a utilização desses princípios. Então, pessoal, o quarto princípio, né, o princípio da publicidade, como princípio, ele visa o quê? Garantir a transparência das ações estatais. Então, tudo que o Estado, todo ato administrativo que for feito, ele deve ser publicado. Ele tem que ser uma ciência para todos da sociedade. Então, a administração pública ela tem o dever de informar a sociedade sobre as suas decisões, sobre as suas atividades, permitindo que os cidadãos exerçam um controle eficaz sobre o poder público. Então, transparência, ou seja, olha, entrou 500 mil na minha prefeitura, o que foi feito com esse dinheiro? 200 foi para a saúde, 250 foi para a educação, 50 foi, né, para esporte. Então, por meio do portal de transparência, consigo ver o que está chegando e o que está sendo utilizado, ok? Então, a publicidade ela contribui para a responsabilização né, de certa forma, fortalecendo a participação cidadã e a fiscalização da atuação estatal. Então, ou seja, transparência nas ações do Estado, ok? Então, além desses princípios, o direito abrange outros, tá? Como a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade e a continuidade dos serviços públicos. Então, parte desses princípios estão explícitos na Constituição e outros estão aí implícitos nas chamadas leis esparsas, tá? Nas outras legislações. Então, cada um desses princípios desempenha um papel específico na busca por uma gestão pública eficaz, justa e alinhada com os valores democráticos. Então, coloque uma observação, mais uma vez, não existe hierarquia entre os princípios, tá? Então, foi o que falou aqui. Cada um tem o seu papel específico na busca por uma gestão pública eficaz. Então, pessoal, para finalizar a aula, esse capítulo 1, né, fala dos conceitos fundamentais. Então, a compreensão e a aplicação desses princípios não apenas orientam os agentes públicos em suas decisões, né? Não é só para dar um norte, mas também para oferecer aos cidadãos uma base para avaliar a legalidade e a legitimidade das ações estatais. Então, ao longo do curso, nós vamos explorar cada um desses princípios com maior riqueza de detalhes,
desvendando assim as suas nuances e demonstrando como esses princípios moldam a prática do direito administrativo, contribuindo assim para a construção de uma administração pública mais ética, mais transparente e comprometida com o interesse coletivo, que sempre é o foco da administração pública: governar para o povo, pelo povo e com o povo. Beleza, pessoal? Então encerramos aí o primeiro capítulo do curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Nos vemos em breve.